Bem-vindos a mais uma sessão da Mostra da Universidade, do Porto. Vamos ter mais uma conversa sobre saúde com os professores do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. O tema: uma saúde, uma oncologia. Como pode o estudo do cancro nos animais ajudar a prevenir o cancro nos humanos? Esta sessão será moderada pelo professor João Lisa Ribeiro, que se encontra à minha direita, professor auxiliar da Universidade do Porto, epidemiologista e professor também de saúde pública, especialista, em saúde pública e veterinária. É assim, sou professor, não é? As duas coisas, cumulativamente. Da minha direita para a minha esquerda temos o professor Rui Henrique, professor catedrático convidado da Universidade do Porto, investigador em epigenética e biologia do cancro, presidente do IPO Porto. Aqui, juntinho a mim, está a professora Maria José Oliveira, professora associada convidada da UP, investigadora em imunologia tumoral. A seguir, a professora Andreia Santos, professora auxiliar, investigadora em oncologia veterinária, também no ICBAS. E, finalmente, last but not the least, como dizíamos há pouco, a professora Cátia Pinel, professora afiliada, investigadora e coordenadora do projeto VetOncoNet. A moderação, como vos disse, está a cargo do professor João Lisa Ribeiro. Sr. professor, faz favor, boa sessão. Obrigado. Uma boa tarde a todos. Eu começo por cumprimentar os meus colegas de mesa e vou fazer uma ligeira introdução ao tema. Este tema de que vamos falar, o cancro, nomeadamente o contributo dos animais para a prevenção, eventualmente para a terapêutica no cancro humano, encaixa dentro do tópico Uma Saúde, One Health. E uma saúde é exatamente o foco na saúde que nós temos que ter, que é um foco que vai para além da doença, porque envolve muitas dinâmicas, muitos aspectos que precedem a doença, e é muito também nisso que se foca esta questão do cancro. E o facto de ser uma saúde comum, significa que nós temos aqui uma perspectiva de abordagem complexa, uma abordagem que junta animais, humanos, ambiente, as suas interações, e que vai desde o molecular, portanto, desde aquilo que se passa dentro de uma célula, desde a forma como o DNA se expressa e se transforma. Nós vamos ver isto agora através do nosso painel, mas também vai chegar à epidemiologia, que é o estudo das doenças nas populações, vai chegar à economia, vai chegar à sociologia, porque o comportamento das pessoas é fortemente influenciado por uma série de fatores relacionados com a economia, com a sociologia, com a cultura, passando naturalmente por aquilo que todos nós associamos quando falamos de cancro, o diagnóstico, a prevenção, e portanto é sobre isso que nós vamos falar hoje. Temos aqui um painel muito interessante, um painel excelente de investigadores, e eu vou começar por perguntar ao Rui Henrique, que é, digamos, presidente do IPO, trabalha nesta área a fundo. Vou-lhe pedir que nos dê uma primeira imagem da importância deste tema. O cancro nas pessoas, o porquê deste estudo, qual é a importância que ele tem? Bom, muito boa tarde a quem nos está a seguir em casa, boa tarde a todos os colegas que estão aqui presentes. É um prazer imenso participar nesta iniciativa da nossa universidade e realmente não podemos ter um tema mais atual e mais relevante para a nossa área do que a oncologia. A oncologia representa hoje um problema de saúde pública de dimensão crescente, à medida que as populações humanas envelhecem e que vamos conseguindo tratar de forma cada vez mais eficaz as doenças infecciosas que no passado eram a causa principal de mortalidade, e par a par com a doença cardiovascular, a doença oncológica está hoje aos níveis de incidência e de mortalidade que são mais relevantes. Para termos uma ideia, a nível da Europa, o espaço onde todos convivemos, estima-se que todos os anos cerca de qualquer coisa como 3,5 novos milhões de casos de cancro sejam diagnosticados, e que cerca de 1,2 milhões de pessoas morram de cancro todos os anos. Isto numa população que ultrapassa os 400 milhões, se virmos na lógica da União Europeia, é um número muito grande e representa um grande desafio. Talvez o desafio maior seja o facto de o número de pessoas que sobrevivem a um cancro está também a crescer, o que é, por um lado, também um sinal de que a nossa eficácia em termos terapêuticos também aumentou. Neste momento existem na Europa mais de 12 milhões de sobreviventes de cancro,
pessoas que vivem após a doença e que têm desafios muito particulares. As sequelas da sua doença, as sequelas do seu tratamento e algumas restrições sociais que as impedem, por exemplo, de em alguns países conseguirem ter um acesso a bens económicos, a oportunidades financeiras, a seguros de vida, que para nós são dados adquiridos. Portanto, este tema oncológico, e como foi dito pelo Dr. Nisa, vai desde o âmbito puramente biológico até o âmbito social. Provavelmente as pessoas estão a pensar, e Portugal, como é que Portugal é? Bom, os últimos dados que temos coligidos em Portugal, que são de 2018 e que foram publicados pelo Registro Oncológico Nacional, mostram que nesse ano foram diagnosticados cerca de 50 mil casos de cancro em todo o país. Mais no sexo masculino do que no feminino, cerca de 54% dos casos ocorreram em indivíduos de sexo masculino e aquilo que foram os tumores mais diagnosticados foram os tumores do sistema genitourinário, o cancro da mama, o cancro do pulmão, os cancros digestivos. Estão claramente à frente em termos da sua incidência. Eu gostaria também de aproveitar esta oportunidade para dizer que estamos todos convocados para participarmos ativamente naquilo que é um grande desafio, um grande projeto europeu que nos foi lançado pela Comissão Europeia, que é o Plano Europeu do Combate ao Cancro. Esse plano extremamente ambicioso pretende algo, eu diria, inaudito na nossa história, que é conseguirmos 10 anos de sobrevivência para 75% dos doentes oncológicos e até 2030 sermos capazes de salvar 3,5 milhões de vidas de cidadãos europeus que vão ter o seu diagnóstico de cancro. Portanto, nós, particularmente como investigadores, vamos ter uma grande responsabilidade, mas toda a sociedade vai ser chamada, seja através da sua participação ativa em estudos e em investigação, seja através de adoção de medidas, adoção de comportamentos que visam reduzir a incidência de cancro, para que nós possamos atingir este grande objetivo, que é conseguirmos aumentar a sobrevivência dos nossos concidadãos e, sobretudo, uma sobrevivência que tenha também qualidade de vida, que é isso que todos nós desejamos. Desejamos, exatamente. Rui, uma segunda questão antes de passarmos. Este aspecto que referiu entronca claramente numa palavra que se ouve falar muito, que é a epigenética, a forma como a genética, digamos, responde e se manifesta em função, penso eu, do ambiente. Podemos explicar isto um bocadinho melhor e ilustrar, digamos, dar aqui assim alguns exemplos do que é esta palavra, porque me parece fantástica para o seguimento que vamos ter em termos de mesa redonda. Bom, a epigenética é de facto isso. As suas primeiras definições de facto significam como é que a genética se materializa de alguma maneira. Todos nós hoje em dia vivemos muito da informação e bem que a genética nos coloca todos os dias. Todos nós falamos de genómica de uma forma generalizada, mas é um grupo mais restrito aqueles que pensa na epigenética como forma de manifestação. Se quisermos ter uma imagem muito simples, e seguramente que aqueles que nos estão a acompanhar conhecem pelo menos os princípios da genética, nomeadamente o DNA, o ácido desoxirribonucleico, que constitui, ao fim e ao cabo, aquilo que é a nossa informação enquanto seres vivos. Se nós pensarmos na genética e no DNA como sendo um livro, o que lá está escrito é genética, a forma como nós o lemos é epigenética. Se nós pensarmos que um livro tem múltiplos capítulos, cada célula, cada tipo de célula dos nossos tecidos lê esses capítulos de maneira diferente e com frequência diferente. Há capítulos que lhe estão vedados e há capítulos que ela lê por natureza porque fazem parte do seu dia-a-dia. A parte bonita deste conceito é que, na realidade, se o livro existe para todas elas, nós podemos, em algum momento, fazer com que as células leiam capítulos que, porventura, lhes estavam vedados inicialmente. Exatamente. Quando isso acontece de uma forma anormal, patológica, este é um dos mecanismos que conduz ao cancro. Exato. Portanto, nos conduz hoje aqui. E a outra forma de vermos este mecanismo é que, se isto é verdade, então nós podemos tentar, através de manipulação farmacológica dessas células, voltar novamente a obrigá-las a só ler os capítulos que elas devem ler e voltar a encerrar os capítulos que elas não devem ler. E, portanto, a epigenética, que nasceu como esta visão de como o ambiente interatua com o genoma, hoje em dia é assumido como sendo um dos grandes elementos fundamentais para a gênese e a progressão do cancro, mas também um dos mecanismos que nos oferece esperança em termos do seu tratamento. E aí talvez o estudo dos animais e dos humanos
possa ajudar a aprofundar a forma de ler o livro e a forma de induzir as células a lerem esse livro, quem sabe? Sim, sem dúvida. Nós temos, todos nós, acho eu, temos a noção que os modelos animais são de grande importância para o desenvolvimento da ciência e particularmente da medicina. Os modelos animais serviram e servem ainda desde logo para situações como o próprio treino de técnicas cirúrgicas. Claro. Há cirurgiões que treinam as suas técnicas em animais exatamente para desenvolverem a proficiência e a habilidade que necessitam para tratar. Depois temos aquilo que podemos chamar de modelos experimentais de doença, não é? E aí estamos a falar quer de investigações de âmbito epidemiológico, ou seja, quando nós suspeitamos que existe um agente que é cancerígeno, nós podemos testá-lo em modelos animais para tentar comprovar se isso é verdade. Aliás, a primeira prova de que havia agentes cancerígenos químicos nasceu exatamente da experimentação em animais e vão lá já há cerca de 100 anos desde que esse trabalho foi realizado. Depois temos a investigação dos mecanismos biológicos e temos hoje aqui pessoas que trabalham também nessa área, colegas, e que usam os modelos animais para compreender melhor o cancro e a maneira como funcionamos. E por último, também muito importante, e também vai ser um tema abordado, como é que os animais nos podem ajudar a testar novas soluções para o cancro. Claro. E isso é, obviamente, algo muito importante. Nós sabemos que antes de começarmos a introduzir um determinado fármaco em humanos, temos que usar modelos animais aproximados para testar a sua segurança e a sua eficácia. E só a partir daí nós podemos dar o salto para o ser humano. E aí a Andreia vai-nos falar um pouquinho sobre alternativas. Mas antes da Andreia, eu vou passar aqui à Maria José, porque de facto nós estamos agora já, como tínhamos prometido, dentro do domínio do molecular, não é? O cancro acaba por ser não um conjunto de células, mas acaba por ser uma estrutura viva dentro do organismo, não é? Claro que formada por células, mas não apenas as cancerígenas, que interagem umas com as outras, não é? Não sei até que ponto o sistema imunitário não possa ser uma chave importantíssima para compreender a forma como o cancro se manifesta, compreender como é que nós podemos controlá-lo por essas vias. Acredito que sim. Portanto, boa tarde a todos. É um gosto também estar presente aqui e poder mostrar um bocadinho lá em casa o trabalho de investigação e o trabalho que tem sido desenvolvido da Universidade do Porto e convidar-vos a vir conhecer melhor a Universidade do Porto. E de facto este ponto que o professor falou é realmente um ponto que nos tem preocupado bastante e portanto o professor Rui Henrique já nos disse que obviamente há este plano europeu de combate ao cancro e onde nós percebemos que temos que olhar para esses detalhes refinados, moleculares e celulares e percebemos obviamente que o tumor é uma entidade muito complexa e, portanto, é formado por muitas células com características muito diferentes, não estão todas no mesmo momento, não estão todas a ter a mesma atividade ao mesmo tempo e, portanto, é essa complexidade que é difícil às vezes de ilustrar e de combater e precisamos de a conhecer melhor. E, de facto, nas últimas décadas nós percebemos que o tumor é mais do que células tumorais, é também todo o conjunto de outras células e de outros elementos não celulares, como aquela matriz proteica onde as células suportam, mas é também um conjunto de células que são vizinhas das células tumorais e que com elas participam naquele ambiente, que é isso que nós chamamos do microambiente tumoral. E esse microambiente tumoral é muito variado, pode desde além das células tumorais ter obviamente as nossas células normais, células endoteliais, da parte vascular, linfática, ter células imunes, ter fibroblastos que ajudam a produzir essa matriz e a sustentar o tecido, mas também podemos ter adipócitos na proximidade do tecido adiposo, ou células neuronais, ou células musculares, ou células ósseas, dependendo da localização do tumor. E, portanto, percebemos que estas células compactuam com a célula tumoral na atividade e na criação de um ambiente que pode ser favorável ao desenvolvimento do tumor. E, portanto, um dos nossos objetivos é tentar, de facto, perceber de que forma é que a célula tumoral interage com essas células do seu ambiente, para, percebendo esses mecanismos, os podermos manipular. E, de facto, como o professor disse, o próprio sistema imune é um elemento muito importante no tumor. E aquilo que nós acreditamos e que vários investigadores têm demonstrado a nível dos últimos anos de investigação é que realmente no início, talvez porque as células tumorais aparecem como um corpo estranho, as células imunes
imunes vão tentar atacar e eliminar o tumor, só que ao fim de algum tempo, por uma saturação do sistema e por desenvolvimento de mecanismos por parte das células tumorais que lhes permitem escapar a esse controle imunológico, o tumor vai persistindo e vai entrando numa fase às vezes de equilíbrio, que pode permanecer durante alguns anos, algumas décadas, mas que pode depois posteriormente ser revertido. E as próprias células tumorais podem manipular o sistema imune a trabalhar a seu favor. Portanto, o sistema imune, em vez de atacar, passa a ser permissivo, passa a facilitar o desenvolvimento do tumor e, às vezes, também a compactuar com a atividade das células, porque produzem fatores de crescimento, porque trazem mais nutrientes ao local, porque recrutam vasos e, portanto, tudo isso pode favorecer o crescimento tumoral. Portanto, nós acreditamos que compreender o papel do sistema imune, compreender como é que o sistema imune normalmente, em condições normais, reconhece e elimina as células tumorais, é uma chave para depois, em situações em que isso não acontece, em que o sistema imune está passivo e adormecido, podermos desenvolver fórmulas terapêuticas para o despertar e para o educar a tornar-se mais agressivo contra o tumor. É um bocadinho esse o objetivo principal do trabalho que temos vindo a desenvolver. Muito bem. E já agora, diga-me uma coisa, dada a experiência que têm e a trajetória que têm feito no vosso percurso de investigação, nomeadamente no grupo que lidera, não é? Porque é do microambiente dos tumores, não é? Como é que vê o papel dos animais, digamos, como modelos, como ajudas fundamentais para essa digamos, para esse estudo e mais. E em termos de animais, nós quando falamos de animais pensamos muito nos animais experimentais, que é o modelo tradicional, não é? Portanto, ratinhos, etc. Que são animais modificados, não é? Já depois iremos falar um pouquinho. Sim. Não sei se tem alguma experiência ou o que é que acha, na sua opinião, que podem ser o papel de, por exemplo, a oncologia dos animais de companhia, não é? Sim, por exemplo. Eu acho que é muito, muito importante, porque de facto nós temos trabalhado essencialmente, e acho que em geral, em parte da oncologia, trabalhamos muito com modelos experimentais, essencialmente já geneticamente modificados. Claro. Alguns deles, como estava a referir também, têm a limitação, por exemplo, na nossa área de trabalho, que são sistemas manipulados de modo a que estes animais têm uma atividade imune muito reduzida. Para podermos implantar no ratinho uma célula tumoral humana, ele não tem um sistema ativo imune e, portanto, são chamados ratinhos imunodeprimidos, têm uma depressão da sua capacidade de resposta imunitária. São modelos interessantes porque podemos implantar células tumorais nestes animais, mas, na verdade, a resposta, se é isso que pretendemos avaliar, a resposta do sistema imune fica muito limitada e, portanto, nesse sentido, nós temos utilizado animais que têm que ser imunocompetentes e, portanto, têm que ter capacidade de resposta imune para poder atacar e isso limita-nos muitas vezes a utilizar, no fundo, células que são do próprio modelo animal, que se fossem células humanas seriam rejeitadas. Há modelos experimentais que têm a possibilidade de humanizar esses modelos, portanto, temos ratinhos humanizados que, na verdade, são ratinhos que têm um sistema celular de ratinho, mas o seu sistema imune é humano e, portanto, isto pode permitir fazer este tipo de desafios de interação entre as células imunes humanas e as células tumorais humanas num modelo e de um corpo de ratinho, mas é mesmo assim, são modelos muito dispendiosos e muito limitados. Os animais de companhia, pela sua proximidade, pela sua própria complexidade, muito mais parecido também com os nossos sistemas tumorais, abrem-nos aqui, obviamente, uma janela de intervenção, uma possibilidade de estudarmos melhor a doença, mas ao mesmo tempo de podermos monitorizar farmacologicamente, de podermos avaliar a própria progressão de uma forma muito mais imediata e penso que seria realmente uma mais-valia muito importante, explorar esta possibilidade que as colegas vão de certeza aqui falar. E eu acho que podemos passar aqui à professora Andreia e perceber um pouquinho, porque ela é médica veterinária, ela é, claro, todos os que participam na mesa redonda são professores no Abel Salazar, no ICBAS, mas ela, além da sua atividade de professora, está ligada à clínica e
pratica a clínica já há muitos anos, especializou-se nesta área da clínica de animais de tumores, oncológica, e eu gostava que ela nos começasse então por dizer de que forma é que acha que os animais podem contribuir para este tipo de trabalho, de estudo. Há aqui muitas formas, mas muitas possibilidades, mas desde logo começarmos se calhar por compreender fatores comuns que nos ajudam, digamos, a encontrar alguma proximidade entre entre os diversos animais, ao fim e ao cabo, e o ser humano. Sim. Olá, boa tarde a todos. Agradeço em primeiro lugar o convite para estar presente nesta mostra e poder falar um bocadinho também da minha área, não é, da Clínica de Animais de Companhia e aplicada à investigação oncológica. De facto, como disse bem o professor, os nossos animais de companhia, e quando eu me refiro a animais de companhia, os mais comuns nas casas das nossas famílias, são sem dúvida os cães e os gatos. Eles partilham inúmeros tumores, inúmeras doenças oncológicas semelhantes ao ser humano. E tem uma vantagem relativamente ao que a doutora Maria José estava a dizer, das limitações que os modelos animais laboratoriais têm, é que de facto os nossos animais vivem com o ser humano, partilham as mesmas condições e os mesmos fatores de risco para o desenvolvimento de cancro, que o ser humano também tem esses mesmos fatores. Portanto, não só a nível ambiental, portanto, eles estão expostos ao mesmo tipo de agentes tóxicos, ao mesmo tipo de radiações eletromagnéticas, ao mesmo tipo de alimento, muitas vezes partilham até a própria alimentação com o ser humano. Portanto, eles têm aqui um conjunto de fatores de risco que são muito semelhantes aos do ser humano. E, de facto, nos estudos que nós temos elaborado, temos visto que o comportamento biológico dos tumores nos nossos animais, no cão e no gato, são muito semelhantes ao mesmo comportamento que têm nas pessoas. Portanto, eles partilham do mesmo tipo de tumores, por exemplo, nas cadelas e nas gatas, elas têm imensos tumores mamários, da mesma forma que nas mulheres. Têm também alguma predisposição para determinadas outras neoplasias, como, por exemplo, tumores cutâneos, como os melanomas, que as pessoas também têm, portanto, induzidos também por radiação ultravioleta. E, de facto, as vias biológicas pelas quais se desenvolvem o tumor são muito semelhantes, têm os mesmos fatores genéticos, as mesmas moléculas, as mesmas vias genéticas alteradas. E nós temos vindo também que, mesmo em termos de fatores de prognóstico e de respostas aos tratamentos, são muito semelhantes. Nós, inclusive, na parte clínica, nós usamos muitas das terapêuticas que se usam na medicina humana, nós usamos também na medicina veterinária, nomeadamente a nível de quimioterapia e de protocolos de radioterapia. Portanto, nós usamos os mesmos fármacos que são usados na medicina humana e temos respostas e tratamentos muito semelhantes. Por exemplo, é o caso do linfoma não Hodgkin, que é muito semelhante ao linfoma não Hodgkin dos humanos. Portanto, e fazemos protocolos com os mesmos tratamentos. E, de facto, a grande vantagem é que, como os nossos animais vivem menos tempo, eles, de facto, nós conseguimos observar respostas num curto espaço de tempo. Nós conseguimos acompanhar estes animais durante 2 anos, o que equivale a acompanhar uma pessoa que está a fazer um determinado tratamento durante 15 anos. Portanto, nós conseguimos trazer toda uma série de informação para o ser humano de uma forma muito mais rápida, o que tem muita importância a nível de ensaios clínicos, que, de facto, nos ensaios clínicos há muitos fármacos que são testados inicialmente, como é óbvio, em modelos pré-clínicos, em ratinhos, que têm a dificuldade do sistema imunitário a maior parte deles não estar desenvolvido e serem imunossuprimidos, enquanto que os nossos animais têm cancros que são espontâneos, portanto têm todo um microambiente semelhante, têm todo uma parte imunitária de combate ao cancro semelhante ao do ser humano. E, portanto, de facto, há aqui muita informação que nós, quando estamos a testar, por exemplo, fármacos em animais de laboratório, depois podemos passar, antes de passarmos para o ser humano, nós podemos passar para os nossos animais de companhia e conseguir obter respostas mais rápidas e percebermos em termos de eficácia e até mesmo em termos de toxicidade e farmacocinética, ou seja, de tudo como o fármaco atua, nós conseguimos ter essa informação mais rapidamente para transmiti-la para o ser humano, é o que se chama de medicina translacional também.
portanto, em termos depois de termos toda essa benesse, também em termos de fatores de prognóstico, eu fiz a minha carreira também em microambiente tumoral, portanto, e também estudei fatores de prognóstico em termos para as cadelas em neoplasias mamárias, e portanto estive a estudar moléculas relacionadas com a degradação da matriz, metaloproteinases, etc. E de facto nós temos resultados muito semelhantes ao cancro humano, de mama humano na mulher. Por isso eu acho que há aqui todo um manancial de informação que eu não sei se os médicos da oncologia humana se têm esta noção, mas que é importante percebermos que podemos aqui interajudar-nos entre o cancro, a informação que nós conseguimos ter com o cancro dos animais de companhia, e depois poder ajudar também na medicina humana. Pois, e essa última essa última frase permite-me introduzir a Cátia Pinelo, que trabalha a um outro nível. Nós começámos no molecular, aliás, viemos do populacional para o molecular, agora subimos para o animal e vamos outra vez passar para o populacional, mas numa outra vertente. A Cátia fez também o seu doutoramento nesta área da oncologia, na epidemiologia, procurou trabalhar digamos, analisar de forma comparada a incidência de cancro de linfoma não Hodgkin em humanos aqui na zona do Grande Porto e cães, portanto procurou-se tentar perceber se havia relação nas áreas, um bocadinho porque podia haver aqui uns fatores de risco, portanto explorar aqui sim uma ideia que eu sei que é muito, muito cara à Cátia, que é a ideia dos animais sentinela. Já lá vamos, Cátia, ainda a pergunta não é essa, vou partir aqui da questão da Andreia. A Cátia está, de facto, a trabalhar num sistema que, digamos, é uma das partes da VetOnconet, que é uma rede que nós lançámos no ICBAS e que envolve vários departamentos e que queremos expandir, naturalmente, porque essa rede, como qualquer rede de informação, precisa de expandir para que seja útil e benéfica para todos, mas nós já temos informação nessa rede e eu partia da questão que a Andreia colocou, precisamente. Qual é que é a importância, a frequência destes tumores mamários, destes tumores de pele que nós encontramos nos registros que já temos de um ano de trabalho? Ok. Bem, primeiro, boa tarde. É com muito gosto que eu aceitei o convite para estar aqui hoje dentro dessa iniciativa que é Uma Oncologia. É muito bom ver a medicina, a biologia, a veterinária juntos a conversar sobre oncologia. Como o professor Rui falou, esse impacto, esse burden do cancro na população é enorme. E nós na veterinária também vemos isso, não é? Cada vez mais. Nós sabemos que os animais de companhia cada vez mais têm tumores, não é? Estão mais próximos, como você falou. E para poder responder a sua pergunta, por isso que nasceu a VetOnconet, não é? Nós vimos que os animais vivem menos, ou seja, tem uma sobrevida menor. Se nós pensarmos nos humanos, que vivem até 90 anos, mais ou menos, não é? A incidência maior gira aos 60 anos. Se nós conseguirmos fazer a translação e conseguirmos fazer uma pesquisa em menos tempo, todos acabam saindo ganhando, não é? Em 5 anos, 6, 7, 8 anos, tem uma incidência das neoplasias, que como já foi dito aqui, são comparáveis, tem muita gente a estudar que são realmente comparáveis, não é? São os tratamentos, são os mesmos. E se a gente conseguir diminuir essa janela de tempo para responder, olha, esse tratamento funciona, ou olha, temos aqui um perigo ambiental, seria muito proveitoso para todos e tentar diminuir o burden, esse impacto, não é? E é por isso que a oncologia comparada nasceu, que é para ajudar nessa luta contra o cancro, né? Ajudar a prevenir, sem dúvida nenhuma. E para responder a pergunta do professor Nisa, que é uma pergunta que a gente faz, qual é a frequência de tumores mamários? Né? Ninguém sabe, né? Nós temos estudos de base hospitalar nos Estados Unidos, outros países, mas na verdade a gente não sabe o panorama das neoplasias nos cães e nos gatos. Então é preciso primeiro conhecer, saber realmente quantas neoplasias tem, aonde, em quais raças, em quais espécies, não é? E nesse primeiro ano da rede VetOnconet, a gente já conseguiu chegar a um número muito importante, quase 10 mil casos. Já conseguimos, com base em dados, né, que a gente fala que é o data-driven, né, com dados a gente consegue falar assim, realmente nós temos mais neoplasias cutâneas, mais de 50% dos cães com tumores têm neoplasias cutâneas. E em segundo lugar, sim, são os tumores mamários, não é? Como a professora Andreia falou, que são muito parecidos, não é? Então, se a gente conseguir tentar relacionar com a distribuição geográfica, com fatores ambientais, não é? A gente não sabe, pode ser com a comida, pode ser com o ar, pode ser com
com muitos fatores que a gente quer descobrir, não é? Claro. Então é por isso que a VetOncoNet nasceu e está recolhendo os dados para que com mais segurança a gente possa responder, sim, nós temos muitos tumores mamários, em qual idade, em que região, não é? Nós também temos muito, e é até maior nas gatas do que nas cadelas, né, os tumores mamários, e são muito mais malignos do que nas cadelas. Kátia, explica-nos um bocadinho então o que é essa rede. Essa rede tem várias dimensões, mas eu era capaz de me concentrar aqui um bocadinho na questão dos dados. Sim. E na forma como a rede está a ser construída, como é que nós nos relacionamos, quem são os parceiros, eventualmente até como é que as pessoas que nem são clínicos, nem são veterinários, como é que podem participar ou seguir a rede. Explica um bocadinho, por favor, essa. Claro, a nossa rede, eu posso começar pelo nosso logótipo, não é? Que é uma rede com vários pontos, porque essa é a nossa ideia geral. Nesse combate nós precisamos de todos os parceiros possíveis, não é? E a rede nasce de 3 bases, né, de dados. Uma vem dos diagnósticos da patologia, não é? Dos diagnósticos certos do tipo da neoplasia. Vai nos informar o tipo e a topografia, e dados, por exemplo, dos animais, das gatas, idade e a localização geográfica. Essa é a primeira base de diagnósticos. A segunda base vem dos veterinários, que vai nos trazer informação a respeito do tratamento, como é que foi feito o meio do diagnóstico, é muito importante, uma histologia, ostologia. Depois, se foi feito o tratamento, a sobrevida, qual tipo de tratamento que foi, quanto tempo sobreviveu. Não é? Essa base é construída através dos clínicos veterinários. Nós precisamos, então, dos patologistas, dos veterinários, mas também precisamos da sociedade toda. Nós sabemos que na Europa tem mais de 85 milhões de cães e gatos, não é? Então, a presença dos proprietários aqui nessa rede é fundamental, porque só com eles é que a gente vai conseguir responder quais os fatores de risco que estão associados com essa maior frequência de tumores de mama, de pele, de mastocitomas, não é? O que os animais comem, o que eles bebem, onde eles moram, não é? Se estão próximos a pessoas que fumam, em radiações eletromagnéticas, como a professora Andrea falou. Então, nós trabalhamos em rede, nós queremos, na verdade, a participação, quanto mais gente, melhor, que vem mais informação. Então, a gente sempre pede todos os laboratórios, nós temos quase todos, não é, participando da rede, com muita satisfação. Os clínicos veterinários também aderiram muito bem. E nós queremos também que os proprietários também respondam aos nossos questionários, não é? Só assim que a gente vai conseguir fechar a informação e promover, não é, mais, levantar hipóteses, né, que a gente fala, e para que os cientistas façam mais pesquisas mais a fundo, né, que a gente consiga ter respostas, não é? Sim, claramente. Eu era capaz de, não sei se há perguntas da audiência, mas entretanto, enquanto nós sabemos e não, eu acho que vou iniciar aqui uma ronda um pouquinho mais livre, começando aqui por um dos desafios lançados pelo professor Rui Henrique. Então, ele fez eco do desafio, não é? Portanto, até 2030 nós vamos ter aqui um desafio fortíssimo que é lançado pela Comissão, pela comunidade, e que depois, ao qual nós vamos procurar responder. E a minha pergunta é, assim, em termos de Universidade do Porto, em termos de IPO, em termos de Abel Salazar, o que é que se tem em mente? Imagino que o desafio é recente, portanto as coisas não estarão já, os planos definitivamente fechados, nem nada disso, mas há ideias em mente, há linhas prioritárias que se possa partilhar aqui assim nesta nossa conversa sobre quais são as prioridades em termos de importância sobre aquilo que nós podemos contribuir. Bom, sim, claramente. Existem áreas nas quais, ao longo do tempo, nós fomos acumulando conhecimento. O IPO do Porto e o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, o I3S, estão, desde há vários anos, congregados numa mesma finalidade de exatamente conhecer melhor e combater melhor o cancro. Formamos esta aliança, este consórcio, que na realidade evoluiu muito a partir daquilo que é o passado que cada uma das instituições tem em termos de investigação e hoje em dia podemos dizer que estamos numa fase em que temos a capacidade de nós próprios também podermos ter algo a dizer sobre este desafio e responder positivamente ao desafio que nos é colocado. Nós recentemente tivemos a oportunidade de elaborar um projeto para a nossa região, para ser financiado através da nossa região,
e que vai exatamente no sentido daquilo que são as orientações europeias, e nós podemos definir o espectro que vai desde melhor conhecimento da epidemiologia do cancro, e aqui devo dizer que nós não contemplamos realmente esta parte da relação com a veterinária, mas estou certo que o conhecimento mais aprofundado vai nos ajudar. Eu, como médico, não tinha a percepção da patologia oncológica veterinária, até à fase em que já estava a fazer a minha formação no IPO do Porto, em que participei no mestrado em Oncologia, uma iniciativa pioneira do IPO e da Universidade do Exatamente. Porto, e que teve colegas de veterinária a fazerem esse mestrado em Oncologia, e era algo, para mim, era um pouco estranho, quer dizer, nunca tinha pensado nessa dimensão, e descobri com essas colegas que de facto havia cancros esporádicos em animais. Eu só conhecia o cancro dos animais induzido em animais experimentais, não fazia a menor das ideias, obviamente uma ideia muito ingênua, que os animais tivessem com essa complexidade, por exemplo, que os bovinos tivessem melanomas porque estão expostos ao sol. Isto é óbvio para quem nos ouve, mas nunca tal me passou pela cabeça. Bom, e esse contacto fez realmente perceber como é importante a multidisciplinaridade, a capacidade de nós atuarmos em grupo e de partilharmos conhecimentos. Por isso, mais tarde, quando a Cátia, durante o desenvolvimento do seu trabalho de investigação, também nos procurou no sentido de obter alguma colaboração, nós estávamos obviamente sensibilizados para isso, claro, porque já tínhamos tido este conhecimento e percebemos, em termos de epidemiologia, quanto era interessante conhecer a epidemiologia nos animais e conhecer a epidemiologia nos humanos. Depois temos aquilo que é um grande desafio para todos nós, que é o diagnóstico precoce do cancro. Acho que todos nós temos a noção que quanto mais precocemente conseguirmos diagnosticar, mais eficazes seremos a tratar. E, portanto, aquilo que é o nosso objetivo é criar mecanismos, ferramentas que nos permitam diagnosticar mais precocemente. E a seguir passar para o campo que seguramente muitas pessoas anseiam, que é termos terapêuticas mais eficazes. Depois do diagnóstico, o que é que nós temos para oferecer? Aí nós pretendemos mais uma vez utilizar esta rede de conhecimento que vem desde os modelos pré-clínicos, claro, onde os animais vão ser fundamentais para nós testarmos este tipo de ideias e tentarmos o mais rapidamente fazê-los passar para o ambiente humano. Isto é um desafio muito grande, mas que é a fase final. E depois, digo eu, uma parte muito importante que é o seguimento. Nós temos sempre que ter em mente, e acho que é algo que eu estou cada vez mais sensível, às necessidades das pessoas que sobrevivem ao cancro. Desde logo porque têm um risco incrementado de terem um segundo cancro. E um terceiro, nós temos doentes na nossa instituição que já tiveram o seu segundo, o seu terceiro. Podemos ver isto de uma maneira negativa, obviamente ter mais um tumor é um risco, e eu vejo também como uma janela de esperança, porque significa que nós fomos capazes de tratar bem os primeiros. Certo. E, portanto, conseguimos levar esta pessoa a ter qualidade e tempo de vida, e infelizmente vai vir a desenvolver outros tumores, mas também tivemos a capacidade de a ajudar nessa fase e de ser eficazes. Claro. Portanto, temos também que ver aqui a perspectiva positiva. E, portanto, o seguimento que nós fazemos, tentar fazê-lo de uma maneira eficaz e o menos intrusiva possível, é também um desafio muito grande que se nos coloca. E se nós olharmos para este plano europeu, na realidade é isto que lá está espelhado. Ou seja, a visão que vai desde o conhecimento epidemiológico e biológico para o diagnóstico precoce, até a uma maior eficácia terapêutica, e tudo isto permeado por algo que é muito importante e que eu gosto de ver não numa perspectiva nacional nem regional, mas europeia, que é o princípio da igualdade de acessibilidade. Ou seja, a Comissão Europeia lançou-nos também este desafio e por isso eu também o transmito para a sociedade. O facto de em todos os países europeus, todos os cidadãos europeus terem as mesmas condições de acesso. Claro. Isso é algo de muito importante, é algo que nós às vezes discutimos entre nós, nas nossas pequenas regiões, as pessoas não fazem a menor das ideias de quantos concidadãos europeus, do espaço europeu em que nós vivemos, têm de facto dificuldades tremendas de acesso aos cuidados oncológicos de qualidade e que lhes podem proporcionar uma maior qualidade e quantidade de vida. E esse objetivo não pode ser visto egoisticamente como nós apenas como país, tem que ser algo que nós temos que ver na dimensão europeia e depois, se tudo correr bem, à dimensão global. Global, muito bem, obrigadíssimo. Eu era capaz de agarrar aqui numa questão que tem a ver com a indução do cancro, nos modelos com que se trabalha.
E aqui, como epidemiologista, eu confesso a minha ignorância, portanto vou fazer uma questão que, se for assim muito óbvia, por favor não se riam demasiado. Mas a questão é esta, quer dizer, os modelos com que se trabalha e nos quais se avalia o cancro, depois, digamos, no seu microambiente, são modelos onde o cancro é induzido através de um mecanismo com um elevado grau de eficácia, porque está testado, mas que é sempre o mesmo. E a minha pergunta é esta, quer dizer, muitas vezes, será que o mesmo tipo de cancro não pode ser induzido por mecanismos diferentes daqueles que nós estamos a induzir, a usar para fazer a indução e que, portanto, dessa maneira, de alguma forma, a translação não ser tão generalizada quanto possível? Tão imediata, não é? Tão imediata quanto possível, ou quando desejável, não é possível, é desejável. É possível, portanto, eu acho que nós tentamos, obviamente há aqui um conjunto de tumores genéticos e há tumores esporádicos e nós tentamos, mesmo na área dos esporádicos, que é onde realmente a maior parte dos tumores são de facto de origem esporádica, na área esporádica onde nós estamos a desenvolver este trabalho, tentamos induzi-los sempre de uma forma que seja possível a leitura na curto espaço de vida do animal, porque se ele for se manifestar esporadicamente no animal em que estamos a trabalhar como modelo, teríamos que esperar muito tempo e não teríamos uma janela de oportunidade nem de procura do mecanismo, nem ao mesmo tempo de intervenção terapêutica ou eventualmente farmacológica. E, portanto, são de facto a maior parte destes modelos são modelos induzidos, induzidos muitas vezes diretamente em determinados locais. Nós temos modelos em que a própria indução do tumor pode ser subcutânea, por exemplo, por baixo apenas da pele. E esses modelos são muito interessantes se nós pensarmos num contexto, por exemplo, de um modelo de pele ou de um modelo de um sarcoma que pode estar associado ao tecido conjuntivo, mas se estivermos associados, por exemplo, a pensar no modelo de um tumor digestivo, fazer a simulação da formação do tumor subcutaneamente é limitativa. Portanto, nesse caso, o nosso objetivo é tentar procurar mimetizar o mais possível o ambiente onde aquele tumor está localizado e, portanto, a nossa preocupação, por exemplo, nos tumores digestivos é fazer a indução diretamente no tubo digestivo. Em alguns casos é necessário a intervenção cirúrgica, noutros casos há uma alocação, por exemplo, via hepática de algumas células tumorais, mas isto permite-nos aproximar o ambiente, porque nós sabemos que a resposta desse ambiente é muito diferente. A localização de uma célula tumoral numa determinada zona, por exemplo, imagine na pele, ou a sua localização num tumor primário, por exemplo, a nível do intestino, tem um mecanismo completamente diferente, tem uma dinâmica diferente, porque os interatuantes que com ela participam também são diferentes. E é muito importante explorar isso. E isso também traz-nos ao contexto da própria doença, porque temos tumores primários localizados num determinado órgão que posteriormente metastizam e criam tumor à distância. E, portanto, é nessa forma um bocadinho integradora que nós tentamos visualizar e aplicar estes modelos animais, para tentar mimetizar o mais próximo possível. Muito bem. Bem, eu era capaz de passar aqui uma questão à Andreia, e isto tem a ver até com o conhecimento que nós temos já dos registros da Vetonconet e entronca no que temos estado a falar. Os animais de companhia são cada vez mais próximos e são cada vez mais frequentes, e nós sabemos hoje em dia que eles desempenham um papel importante na afetividade, na estabilidade emocional, em vários parâmetros de saúde das pessoas que os têm. E muitas vezes quase que se diz que eles acabam por ser membros da família. O número de animais de companhia, o que se prevê é que aumente no tipo de populações urbanas que nós temos, porque de facto eles fazem falta e eles são necessários como fator de saúde. O cancro nos animais de companhia acaba por ser muitíssimo frequente, praticamente tão frequente, com os mesmos níveis de frequência em termos de proporção que os humanos, ao que se estima, não é? Há quem diga que é mais, há quem diga que é menos. Isso depois também serão depois, quando nós conseguirmos fazer os nossos trabalhos em cima dos nossos censos, aí conseguiremos demonstrar e ter mais evidência em relação a isso. Mas a questão aqui é esta, quer dizer,
até que ponto este tipo de diagnóstico, estava a falar aqui o professor Rui Henrique, ou seja, a capacidade para detectar precocemente. Na prática, penso que estaremos a falar aqui de meios de rastreio, de meios de atuação precoce sobre, nós todos conhecemos rastreio para 2 ou 3 tipos de cancro, mas sabemos que era ideal ter para muitos mais. Nos animais de companhia, eventualmente, isso poderia ser extremamente interessante. Eu gostava de saber a sua opinião, porque eventualmente possa ser uma área de estudo conjunto, não é? Até que ponto a manifestação molecular é assim tão diversa, ou nós encontramos moléculas que podem ser análogas e que podem ser partilhadas no ponto de vista do estudo desses métodos de rastreio? Exatamente, nós podemos partilhar a informação, porque de facto, pelos estudos que nós temos vindo a fazer, nós sabemos que há muitos tipos de cancros que partilham exatamente as mesmas, quer marcadores tumorais, quer porque, lá está, porque as vias de desenvolvimento são semelhantes. Por exemplo, agora recentemente descobriu-se a nível de cancros da bexiga nos cães, e nós sabemos há uma raça que é muito predisposta, são os Scottish Terriers, eles têm mais de 20 vezes maior risco do que outras raças em desenvolver, e de facto estudou-se essas raças e verificou-se que eles têm uma mutação numa determinada molécula que é o BRAF, que de facto também ou seja, deu um mote para o estudo também nos humanos. E de facto, isso nós temos constatando em vários tipos de tumores, também a nível de tumores de mama. A nível de tumores de mama nós sabemos que há muitos marcadores semelhantes, sabemos que os tipos moleculares dos tumores de mama na cadela e na gata são semelhantes aos tipos moleculares da mulher, não é? Os que são R2 positivos, os que são os basais, os que são negativos, não é? Pronto. E de facto nós sabemos que toda esta informação em um grupo de cancros específicos, e eu não digo que são para todos, não são para todos, porque claro, há alguns cancros nos animais de companhia que não são frequentes, por exemplo os cancros gástricos, os cancros do sistema digestivo não são muito frequentes, a não ser os linfomas, alguns carcinomas, mas por exemplo os cancros coloretais são pouco frequentes nas nossas espécies. Poderá também ter aqui algum fator relacionado com a alimentação. O que é que acontece? O que nós vimos nas últimas 2 décadas em que a oncologia veterinária se desenvolveu é que, de facto, os números de cancros têm vindo a aumentar porque o tempo de vida tem aumentado dos animais, porque nós damos melhor qualidade de vida, melhor saúde no sentido de são vacinados, são desparasitados, portanto fazem mais, claro, são avaliados mais rotineiramente e nós detectamos cada vez mais precocemente os cancros. Mas isto também porque a ração deles, a comida deles melhorou. Portanto, eu não sei se terá também que ver com isso. Mas de facto sim, na verdade nós conseguimos, os nossos estudos provam de que nós temos cancros que são semelhantes e que podemos usar essa informação para detectar precocemente também, e é uma das nossas vertentes, da minha vertente de estudos é também encontrar biomarcadores para detectar precocemente cancros nos nossos animais. Kátia, de que forma é que uma rede como esta que nós estamos a montar, digamos, pode ser útil? Na medida em que permita pôr em contacto investigadores com profissionais a trabalhar no terreno, no dia-a-dia, em que permita pôr em contacto os clínicos, os laboratórios de patologia, digamos, onde as incidências são detectadas precocemente, não é? E de alguma maneira criar uma estrutura que possa permitir, digamos, alavancar estudos alargados a nível até do país, digamos. Claro. Eu vou até pegar o exemplo da professora Andréia. Talvez os cães não sejam tão diagnosticados, não é? Ou senão nós não temos dados suficientes para ver se o tumor coloretal está aumentando ou não. Não é? Talvez se tivesse realmente essa rede que nós estamos a começar, onde os veterinários, os patologistas possam entregar os dados e falar realmente nós estamos a ver. A rede, os dados da rede já mostram que os gatos, e sim, está aumentando os tumores gastrointestinais. Nos gatos já é o terceiro mais frequente, não é? É só juntando os dados é que a gente vai conseguir responder a todas essas questões, não é? Por isso a importância da rede é essa. E outra da importância da rede é que é praticamente em real time, não é? Nós reunimos os dados e queremos já criar sinais de alertas e até provavelmente um biobanco para estudos, não é? Se tiver, por exemplo, equipes de investigação a estudar coloretal, não é? A gente sinaliza, olha, apareceu um, apareceu outro. Isso a gente vai interligar e fazer com que as iniciativas, né, as pesquisas se interliguem e fica cada vez mais fácil, não é, a comunicação. É por isso que é muito importante.
esses dados serem reunidos, que às vezes a nossa pergunta é, será que essa raça realmente é mais predisposta ou não é? Não é? Pois, Cátia, isso então, agora é só mesmo para acabar com o tempo assim no minuto, porque de facto a questão que estava a levantar e a Andreia a falar e eu, digamos, é assim, de facto um ser humano, pela capacidade de comunicação que tem, mais facilmente manifesta o desconforto que o leva a um clínico e onde se faz um diagnóstico de um cancro. Nos animais, e nós vemos, portanto, o tipo de tumores que nos vai aparecendo pela sua frequência, são tumores que são quase que diria visíveis. Portanto, não serão todos, mas muitos deles são visíveis, porque provocam alterações clinicamente visíveis, não é? Normalmente a pessoa, digamos, no exame clínico não andará à procura de uma parte desses tumores, não é? Também não é frequente nós fazermos necrópsias aos animais, portanto um animal que morre não tem uma necrópsia, portanto até que ponto a subnotificação em alguns dos tumores que nós temos, em alguns tipos de tumores, não poderá ser um fator importante? Sem dúvida nenhuma, e é isso que nós queremos levantar com a rede, não é? Que é pedindo para os clínicos veterinários enviem os diagnósticos, patologistas, e até mesmo os donos, não é? Olha, meu cão teve um tumor, coloque lá na rede, dê as informações, até lanço aqui um desafio, não é? Avisem os médicos se eles têm um cão que tiver um tumor de mama, aí a gente pode até interligar as informações, e por que não é? Isso pode ser muito interessante. Muito bem. Sem dúvida nenhuma. Eu penso que estamos a chegar ao fim do nosso tempo. E eu tenho que agradecer naturalmente mais uma vez aos colegas que estiveram nesta mesa redonda, partilharem a experiência, o conhecimento, a informação, terem partilhado também o tempo, porque o tempo não é que seja mais escasso hoje em dia, mas se calhar até por causa destas transmissões o tempo sobra cada vez menos e portanto agradecer-vos muito o terem estado aqui connosco. E de facto, esperar que esta mensagem de que nós estamos na Universidade do Porto, em concreto no Abel Salazar, a dinamizar de uma maneira concreta e não abstrata os tópicos ligados com uma saúde, é de facto uma preocupação, é de facto um objetivo e os tumores, assim como outras áreas, a área do cancro, é uma das áreas onde de facto eu penso que nós em conjunto, trabalhando e começando a abrir novos caminhos, onde em conjunto nós vamos conseguir chegar também a novos destinos, completando muito deste painel de conhecimento extremamente complexo que é perceber o cancro, prevenir o cancro e curar o cancro e seguir eventualmente, mas aí já é um outro domínio. Muito obrigado e eu penso que terminamos.